Olá, eu sou Abel Cardoso. Na aula de hoje, eu gostaria de falar das ferramentas e características da harmonia voltado para a guitarra no Jazz Fusion. Na primeira aula, eu abordei um pouco a questão histórica, discografia e algumas características no geral do Jazz Fusion. Este assunto é um assunto que está no meu novo curso, que é Acordes e Progressões Harmônicas para Jazz Fusion. Se vocês quiserem saber sobre este curso, aqui abaixo da descrição tem um link com todas as informações. Neste curso eu falo profundamente de todas as características da guitarra voltado para essa linguagem. Enfim, todas as características que dão fundamento para esse estilo voltado para a guitarra. E eu gostaria de começar falando da escala acorde. Escala acorde nós podemos também chamar de campo harmônico. Se a gente classificar uma escala, determinar uma escala e construir sobre uma organização de notas, ou terças sobrepostas, ou quartas sobrepostas, ou enfim, quintas sobrepostas, de qualquer maneira que você organizar essas notas, iniciar uma progressão de grau em grau dessas notas, você vai formar um campo harmônico, ou escala acorde. É muito comum, quando nós construímos o campo harmônico na guitarra ou no violão, é muito comum a gente abrir os acordes ou construir o campo harmônico com o drop 2, que seria esse drop aqui, ó. Tônica, quinta, sétima maior e terça. Então, a gente constrói todo o campo harmônico baseado nessa abertura, né? Então, o que é Dó vira Ré, o que é Sol vira Lá, o que é Si vira Dó e o que é Mi vira Fá. Então, mantendo essa mesma ordem de notas, nós construímos o campo harmônico de Dó, sempre com esse drop aqui, né? Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então nós podemos chamar isso de campo harmônico ou também uma escala acordes, uma escala feita com acordes. No Jazz Fusion é muito comum os harmonizadores improvisar com os acordes. Então, da mesma forma que nós precisamos saber melodicamente a escala para fazer solos, fazer improvisação, harmonicamente, para improvisar com acordes, precisamos também saber escala acordes. Então, é muito comum construir campos harmônicos com várias aberturas, fugindo um pouco dessa abertura drop 2. Este assunto talvez seja o assunto mais importante do meu curso. Portanto, lá no meu curso, eu organizo essa matéria em várias pastinhas. Eu dou várias sugestões, muitas sugestões de escala acordes. Isso é muito importante para que o guitarrista tenha um repertório muito amplo de acordes, de desenhos de acordes. E na hora de improvisar com acordes, facilita muito quando você tem todos esses blocos de acordes decorado ou de uma maneira mais fluente, porque facilita na hora de tocar ou criar uma melodia com acordes. Então, é muito comum no Jazz Fusion os acordes serem parados. Acontece muito você ter lá uma quadratura, ou você ter 8 compassos no mesmo acorde parado, um groove, ou um modal vamp, que seria um acorde sendo tocado várias vezes, 16, 8 compassos. Então, quando esse acorde está parado, nós utilizamos essa escala acorde para poder improvisar. Então, por exemplo, eu posso construir um campo harmônico ao invés de tônica, quinta, sétima maior e terça. Por exemplo, no primeiro grau, que é Dó, eu vou começar da nota Si, nota Dó, que é a tônica, e a quinta. Então eu tenho sétima maior, Dó, que é a tônica, e a quinta. A ordem dos fatores não altera o produto aqui para a relação do grau e do acorde. Eu estou formando o acorde Dó maior com sétima maior. Outra coisa que é muito comum, muito característica do Jazz Fusion, os acordes têm a terça omitida. Nem sempre a terça está presente no acorde. Então, ó, continuando o assunto, eu vou pegar esse desenho, essa disposição, essa ordem aqui, e vou evoluir para todos os graus da escala. Então, o que é Si vai virar Dó, o que é Dó vai virar Ré, e o que é Sol vai virar Lá. Então, logo eu tenho, pensando na escala acorde, o segundo grau, dessa forma aqui, ó. Tendo essa ideia, agora eu vou tocar isso em todos os graus. O que é Dó vira Ré, o que é Ré vira Mi, e o que é Lá vira Si. Continuando a ideia. Ok? Portanto, aqui eu tenho uma nova escala acorde, ou um novo campo harmônico de Dó maior com uma outra abertura de acordes. Só que isso aqui não serve simplesmente para fazer um acompanhamento. Serve para fazer um acompanhamento, mas mais ainda serve para improvisar em uma situação de acorde parado que venha surgir em uma música nesse estilo.
Portanto, no Jazz Fusion é muito comum rolar um groove, uma composição, que um acorde ele se estende por muito tempo, 16, 8 compassos. Eu vou soltar uma base aqui como exemplo e vou improvisar um pouco com essa escala acorde que eu construí. Ok? Então vamos lá. Então primeiro eu vou tocar o campo harmônico. Agora eu vou improvisar um pouco. Então, esta é a ideia da escala acorde. Agora, só que isso que eu falei é o ponto inicial desse conceito. Vocês precisam saber infinitamente maneiras de construir essas escalas acordes com todos os modos, com a escala alterada. E é importante saber de várias maneiras e todas essas escalas que eu citei, para na hora de improvisar, quando pintar esses acordes, você não ficar preso a um só tipo de abertura. Então você precisa ter várias aberturas na mão. E no meu curso lá, eu dou várias sugestões, muitas sugestões. Para cada modelo de escala, para cada tipo de acorde, eu dou várias sugestões de escala acorde, de como construir no braço da guitarra. Não só com tríades, tríades aberta, tríades fechada, acordes com tensões, enfim, uma variedade de escala acordes, dos tipos de acordes para você poder improvisar com acordes. Outra característica que os guitarristas de fusion utilizam muito são os acordes com cluster. O que seria acordes com cluster? São aqueles acordes que têm intervalo de segunda maior ou segunda menor. É muito comum nesses acordes não ter a terça. Pode ser acordes com duplo nome ou acordes com vários nomes. Como a gente determina isso? E o nome que a gente dá para esses acordes, já que eles não têm terça, algum deles não tem terça, nós podemos definir esses acordes com relação à harmonia que está sendo tocada, em cima da harmonia que está sendo tocada. Então, se eu estou tocando em uma tonalidade de Dó maior ou de Ré maior, eu vou classificar esses acordes relacionados com esses tons. E se a música for modal, eu vou relacionar com o modo que eu esteja tocando, em cima do modo que eu esteja tocando. Eu vou dar um exemplo do acorde com plus para vocês sacarem a sonoridade e algumas formas para você analisar esse acorde, já que algum deles não tem a terça é omitida. Vou pensar em Dó maior, mas eu vou formar esse acorde com esses intervalos de segunda. Então, a nota Sol, que é a quinta do Dó, o Si, que é a sétima maior, e a nota Dó lá na ponta. Então eu tenho aqui o acorde, eu estou pensando em Dó maior, mas com cluster, né? Então aqui eu tenho a terça omitida. Portanto, eu posso dar para esse acorde um outro nome, levando em consideração agora que a nota Sol é a terça de um acorde. Então, este acorde, que é um acorde com cluster, ele é um acorde híbrido. Ele pode ser, portanto, pode ter outro nome. Então, ao invés de pensar em Dó maior, eu vou pensar que a terça aqui, o Sol, é terça de Mi, por exemplo, Mi menor. Então, eu tenho Mi menor, a terça, que é o Sol, o Si, que é a quinta justa, e o Dó, que é a sexta bemol, ou 13ª bemol. Então, eu posso chamar esse acorde de Mi menor, tá vendo? Ó? Com sexta bemol, ou 13ª bemol. Ah, mas eu quero levar em consideração que a terça aqui vai ser o Dó. Né? Então pode ser também um acorde de Lá menor. Por quê? Ó, tem um Sol, que é a sétima, o Si, que é a nona, de Lá menor, e a nota Dó, que é a terça. Né? Então, portanto, pode ser também um acorde de Lá menor. Olha que interessante, com nona. Então eu posso classificar como Dó maior, como Mi menor e Lá menor. E por que é um acorde com cluster? Porque ele tem esse intervalo aqui, ó. De segunda, tá vendo? Ó? Si, do, si, do. Segunda menor, né? É mais denso ainda do que a segunda maior. Esses intervalos são muito próximos. Isso é muito comum no jazz fusion. Então, se eu montei esse acorde, eu posso também construir a escala acorde dele, né? Mantendo a mesma ideia que eu falei lá no primeiro tópico,
que é construir os campos harmônicos ou escala acordes pensando na abertura que eu faço, você pode construir a escala acorde dele inteiro. Bom, outra característica ainda dentro desse assunto, dentro do Jazz Fusion, é os movimentos de cada voz do acorde. Então, por exemplo, eu posso mexer aqui, ó, a nota Sol vira Fá, vira Mi, vira Ré. Ok? Isso é muito característico no Jazz Fusion, né? Ok? Então eu mexi a nota mais grave aqui. Eu posso também mexer a nota no meio. O Si vira Lá. Posso mexer a nota da ponta, né? O Dó vira Ré, vira Mi, vira Fá, vira Sol, vira Lá. Ok? Essa característica é muito comum no Jazz Fusion. Imagine fazendo isso para qualquer tipo de acorde, para qualquer formação de acorde que você tenha. Você vai ter uma infinidade de possibilidades de variação de acordes e progressões de acordes aí dentro da sua harmonia. Eu vou tocar um pouquinho essa ideia do acordes com cluster, eu vou fazer vários acordes com cluster e mexendo também essas vozes internas de cada acorde. Um pouco as vozes internas, voz mais grave. Voz do meio. Voz mais aguda. Ou enfim, então, lá no meu curso eu dou vários exercícios sobre esse tipo de assunto para você poder dominar e tocar isso com fluidez. Então vamos para a terceira característica dos acordes na guitarra no Jazz Fusion. É muito comum a gente ouvir nas músicas do Chick Corea, nas músicas do Herbie Hancock, por exemplo, são compositores que marcaram aí a história do Jazz Fusion, os acordes organizados com intervalos de quartas, ao invés de terças sobrepostas, como são comuns nos acordes mais convencionais. No Jazz Fusion é muito comum a gente ouvir os acordes organizados com quartas. E junto com essas quartas, às vezes nós encontramos também a segunda, né? Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, esses tipos de acorde aqui, ó. Esse tipo de sonoridade é muito comum no Jazz Fusion. Só que não tão simplista assim, né? Então, se você, por exemplo, pegar a música Maiden Voyage, do Herbie Hancock, ela é toda construída com acordes com quarta, né? Você tem lá a primeira parte, né? Então, eu aconselho dar uma escutada nessa música, fazer uma análise nos acordes. Você vai perceber que essa música ela é feita com os acordes com quartas. Você vai encontrar em diversas músicas do Chick Corea com esses intervalos de quarta. Eu quero falar um pouquinho nessa aula, não dá para ser tão específico nessa aula porque é pouco tempo, mas eu quero dar algumas pinceladas dos tipos de acordes que é construído na guitarra com esse tipo de intervalo. Então, por exemplo, é muito comum acordes com quartas, não só esse acorde que é tônico, por exemplo, eu vou pegar aqui pensando em... Vou pegar aqui saindo do Sol, Sol, Dó e Fá. Então eu tenho uma quarta justa entre o Sol e o Dó, outra quarta justa entre o Dó e o Fá. Não tocar simplesmente assim, né? Fica muito simplista.
Então eu vou pegar, saindo do Dó aqui, eu tenho um Dó, um intervalo de segunda, que é o cluster que eu falei, que é muito comum, e logo em seguida vem a quarta. Tá vendo? Ó? Esse tipo de som é muito comum nas composições que são feitos com acordes quartais ou acordes com quartas, né? Que é o famoso acordes quartais que a gente escuta tanto falar no estudo de harmonia. Embora existe vários conceitos de acordes quartais, mas eu quero falar desse mais, talvez o mais tradicional e o mais utilizado na guitarra. Então tem lá, Dó, a segunda maior, né, que é o cluster, e logo em seguida a quarta. E aí, isso é muito comum ser organizado dentro da escala pentatônica. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui na escala de Lá menor pentatônica. Então eu tenho Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Só que eu vou fazer isso partindo da nota Lá. Então, Lá, segunda maior e quarta justa. Então, a mesma disposição que eu fiz aqui no Dó, eu transportei para Lá. Então, pensando na escala pentatônica, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Então vamos lá. A mesma ideia aqui, ó, partindo do Ré, tônica, segunda maior e quarta justa. A mesma ideia para o Mi, tônica, segunda maior e quarta justa. Agora, a mesma ideia para o Sol, mesma ideia para o Lá. E eu posso repetir a oitava, Ré, para o Mi, e aí eu posso continuar. Sempre pensando na escala pentatônica, tá vendo? Ó? Ok? Eu vou tocar um pouco esse tipo de sonoridade numa onda meio fusion. Vocês vão sacar que isso é muito comum nesse estilo de música. Outra característica que é muito comum no Jazz Fusion são as composições serem feitas em cima dos modos e não da música tonal, dos 251 que a gente está acostumado ou habituado a fazer ou ouvir. É muito comum no Jazz Fusion a gente ouvir essa complexidade harmônica, principalmente nas composições do Andy Schotter e vários compositores que eu poderia citar aqui. Então eles trazem essa característica mais densa, fugindo um pouco do tonalismo. Então, é muito comum você ouvir alguns acordes parados em cima dos modos, ou algumas composições em cima dos modos. Então, por exemplo, um acorde frígio. O que seria um acorde frígio? É um acorde menor com a característica do modo frígio. O que tem de diferente no modo frígio? O modo frígio é uma escala menor, porém ela tem a sexta menor, que é muito parecido com o eólio, e tem a nona bemol, a segunda menor. Então todo acorde com essa característica, um acorde menor, com a sexta menor e com nona bemol, é um acorde frígio. Então, portanto, este é um acorde do modo frígio. Acontece muito no Jazz Fusion ter esses tipos de acorde parado lá, com um modal vamp, para improvisar. Então, por exemplo, vou fazer aqui um Lá frígio, com a terça menor, com a sexta menor e com nona bemol. Então, viu? Esse acorde tem esse som denso, né? Ok? Então percebe que é uma sonoridade diferente? Então acontece muito no Jazz Fusion você encontrar esse tipo de situação. Eu vou soltar uma base com esse tipo de acorde, um sol frígio, nós chamamos de modal vamp. Ele vai ficar parado por um tempo, e é muito utilizado isso no Jazz Fusion. Esse acorde fica parado ali, e os músicos ficam um tempo tocando, improvisando, tanto com acordes como melodicamente. Ok? Então eu vou tocar um pouco para vocês sacarem a sonoridade. Então, este é um acorde, sol frígio.
como no Jazz Fusion, eles ficarem um bom tempo aí, alguns minutos, assim, tocando em cima desse acorde parado, improvisando, dando cores, dando criando todo um contexto de improvisação em cima de um acorde parado. A quinta característica também é muito importante para quem harmoniza na guitarra com essa linguagem do Jazz Fusion. Fragmentos dos acordes. É pegar os acordes que a gente já conhece e fragmentar esses acordes com os intervalos que ele tem. Então, por exemplo, eu tenho lá o Dó maior. Ao invés de tocar esse acorde cheio, eu vou fragmentar as notas que tem nesse acorde e vou tentar desenvolver uma ideia de improvisação com esses intervalos. Por exemplo, se eu pegar o acorde Dó maior aqui, ó, o primeiro intervalo que eu tenho é a tônica quinta. Ok? Então esse é o primeiro fragmento de intervalo que eu tenho nesse acorde. O segundo fragmento eu posso pegar aqui, ó, essas duas notas, que é a quinta e a sétima, que é o intervalo de terça maior. Segundo fragmento. Outro fragmento, se eu pegar também aqui a nota dedo 1, que é a tônica e a sétima, eu tenho outro fragmento que é a sétima maior. Outro fragmento desse acorde, eu posso pegar aqui, ó, a quinta e a terça. Eu tenho outro fragmento que é uma sexta maior. Se eu pegar a sétima e a terça do acorde, eu tenho outro fragmento aqui. E eu posso também pegar notas distantes, tônica e terça, né? Mike Stern gostava muito desse tipo de fragmento, né? Ele tocava muito isso aqui, né? A gente pode criar vários movimentos melódicos em cima de cada fragmento. Então, por exemplo, o primeiro fragmento aqui, que é tônica e quinta, eu posso mexer as notas que eu tenho nesse intervalo. Eu posso mexer tônica virar Ré, eu posso descer, ok? O Annie Krantz usava muito, né? Usa muito isso nas suas músicas. Eu posso também mexer a nota mais aguda, né? Que seria o Sol. Ao invés de tocar o Sol parado, eu posso parar o Dó, posso ficar mexendo com a nota Sol. Posso andar com as duas. Né? Posso fazer também um movimento contrário. Ok? Enfim, com cada nota, posso fazer um movimento contrário. Eu posso fazer isso com todos os fragmentos desse acorde. Então eu posso fazer isso com esse outro fragmento, que é com a terça. Ó, aqui eu estou mexendo a nota mais aguda. Posso mexer a nota mais grave. Posso mexer as duas. Com qualquer fragmento eu posso fazer esse tipo de exercício, né? Eu vou tocar um pouquinho só para vocês sacarem como soa isso dentro do som. Tá bom? É muito legal, abre muitas possibilidades aí de improvisação harmônica. Então vamos lá? Primeiro fragmento, ó, vou pegar a nota Sol e a nota Si. Nota Sol e a nota Si aqui. E vou mexer a nota mais aguda, né? Si virar Dó. Né? Pegar outro fragmento, ó, a nota Si e a nota Mi, e mexer a nota mais grave. Também posso mexer a nota mais aguda.
várias formas no braço, né? Se eu pegar outros fragmentos, eu vou ter várias possibilidades de improvisação com a corda. Então, portanto, nessa aula de hoje eu falo dessas ferramentas, que são as ferramentas muito importantes aí para você desenvolver a sua harmonia na guitarra. É importante que você se aprofunde em cada uma dessas ferramentas, elas são infinitamente profundas. Você não vai resolver isso em uma semana, nem um mês, nem um ano. Cada assunto deste, cada uma dessas ferramentas, você pode passar a sua vida toda estudando, ok? Você pode ir alimentando essas ferramentas, né? Você pode ir pesquisando e criar um estudo aprofundado em cada uma dessas ferramentas para você ter fluência aí no seu instrumento. Então, desejo bom estudo a todos e até breve.